Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe a hora que as pessoas vão estar vendo esse vídeo. Vamos dar origem aí início, melhor dizendo, né, à segunda semana de iniciação científica do NUPESE e vamos ter como primeira apresentação o artigo da Ohana e da Camila Carpanaz, porque tem mais de uma Camila, então tem que falar nome e sobrenome, né? Então, meninas, podem começar, fiquem à vontade, boa sorte. Bom dia, meu nome é Camila, acredito que nem todo mundo me conheça. Eu sou aluna de biomedicina de Nova Friburgo e estou em processo de transferência para Niterói e sou aluna de iniciação científica da NUPESE. Hoje a gente vai apresentar, Ana, o artigo de redes de interação gênica e controle epigenético na transição saúde-doença. Esse artigo... Pode começar. Só de repente é bom ficar perto do... Porque acho que ele está saindo esses aí, não tá aí. A gente mudou tudo. Não, a gente mudou. A gente está tentando... Não sei se chegar aqui. É mais fácil pegar outro passador lá. Pega aí. Mais fácil depois. Pode deixar o... Não pegaram nada não, né? Não. Oi? Será que é por conta do... Da cardigação. Olha, gente, que rosto. Será que é... Olha, pessoal de casa, a gente tentou fazer vocês enxergarem grande, mas não vai ser possível hoje. Vê se agora vai. Nossa, gente. É porque eu tive que jogar pra mão. Pra onde? Porque ele falou da setinha. Aí eu joguei meu pai. Mas será que aí não vai conseguir? O negócio que mudou todo o Paranauê aqui, né? Funcionou. Oi? Funcionou. Funcionou, não funcionou. Não. Então só mudou aqui, ó. Vocês viram que eu mexi alguma coisa? Esse aí é o outro. Não, tô indo na seta. Não, tô falando do passador. Peguei outra. Os dois ligados, ó. Tá vendo? Vermelhinho, vermelhinho. Mas esse aqui tá... Mas acho que é o... Passador. Gente, tá amarrado o negócio hoje. Todo mundo fez uma oração aqui. Acho que vocês ouviram hoje. Vamos lá, acontece.
Então, gente, o nosso artigo é Identificação gênica e controle genético na transição saúde-doença. O nosso artigo é da Revista de Medicina da USP e a gente tirou as informações do próprio site da revista e ela está inserida, né, no quadro C, medicina 1 no ar da revista de medicina consta no quadrilha 2017 e 2020. E aí a gente tem no quadro 5, medicina 2, B4, gestão coletiva, B4, ensino, B4, educação física e B3, enfermagem. E aqui a gente tem um pouco sobre o autor, o Atlas Azevedo. Ele é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em biotecnologia pela Universidade de São Paulo e bacharel em ensino médio pela Universidade Federal de São Paulo. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação do Instituto de Administração. Tem experiência nas áreas de biologia de sistemas, bioinformática, descoberta de fármacos e inovações farmacêuticas. É diretor de pesquisa e laboratórios. Também é pesquisador, colaborador, também é pesquisador de urologia na Universidade Federal de São Paulo. E aqui a gente deixou para vocês, Federal de São Paulo, e aqui a gente deixou para vocês o endereço do Lattes. Caso aqui a gente deixou para vocês, tem mais sobre esse projeto de pesquisa que ele desenvolve. Tem mais sobre os projetos de pesquisa que ele desenvolve. E agora falando um pouquinho sobre o nosso. A gente sabe que teve um avanço tecnológico muito grande, muito avançado dentro das ciências biológicas e biologia do sistema. Com isso houve também o desenvolvimento e uma produção massiva de dados por são tecnológicos. E com isso houve essa produção massiva, e é algo que é do que os cientistas podem analisar. Então, a gente tem a identificação de mecanismos moleculares. Essa identificação, elas são tão importantes porque a gente tem a interação, né, dentro dos mecanismos inerentes às doenças complexas, que hoje a gente vai falar um pouco, principalmente do câncer, né, de genes oncogênicos. E a identificação desses mecanismos moleculares subjacentes, ou seja, eles são muito importantes para a identificação dos mecanismos dessas doenças genéticas e a interação entre elas. Os avanços proporcionados pela tecnologia avançada e o excesso de dados. Como a gente já falou, os avanços proporcionados pela tecnologia avançada, por exemplo, são tecnologias de DNA. E toda essa evolução tecnológica tem feito essa produção massiva de dados, que é além do que os cientistas podem analisar. E é onde entram as ferramentas computacionais. Essas ferramentas computacionais são muito importantes, porque elas vão integrar esses dados. E o que são esses dados? São dados de diferentes naturezas. A gente tem a transcriptômica, a metabolômica, proteômica e, né, dentre outras ciências ômicas. E isso é muito importante porque vai integrar esses dados e vai facilitar a interpretação desses dados. E a gente tem, né, a partir dessa identificação, a gente tem a identificação dos mecanismos inerentes às doenças complexas e análise de redes de co-expressão gênica. A identificação dos mecanismos inerentes às doenças complexas são muito importantes. E a partir disso, a gente vai ter as redes de co-expressão gênica. O que são essas redes? Então, a integração, né, de genes e de nós, que a gente vai ver, arestas, que vai possibilitar a interpretação dos pesquisadores e cientistas
dentro daquele mecanismo molecular da doença complexa, que no caso hoje é o câncer, né, que a gente vai falar. E dentro disso, dentro dessa rede de coexpressão gênica, tem também correlacionados estudos epigenéticos, que vão relacionar, né, como esses genes vão associar com o meio ambiente e não só as características inerentes à expressão gênica. Então, isso é muito importante para o estudo das redes de coexpressão. E aqui a gente tem ligado a isso, né? A gente tem o desenvolvimento de técnicas versus os insights. O que são esses insights? A gente tem o desenvolvimento de técnicas, o desenvolvimento das técnicas computacionais e da análise de redes computacionais e da análise de redes de coexpressão. A gente tem como científicas que vão auxiliar nesse processo. E a partir desses insights, apesar, né, de todo esse desenvolvimento, a gente tem a força motriz, né, dessas doenças complexas que vão direcionar de um estado estável para um estado de pré-doença ou de doença. E como que funciona essa força motriz? Ela não está relacionada somente a um gene específico. Ele está relacionado à rede de interação gênica entre si. Então, ela não é reducionista. Ela vai elaborar como um todo. E dentro disso, a gente tem a dificuldade, né, na integração das informações moleculares, porque elas são muito complexas. Então, a gente tem uma rede de interação proteína-proteína, que são complexas, né? E isso dificulta a análise dos pesquisadores. E com isso, né, a gente tem o alvo da biologia dos sistemas, a integração desses dados para facilitar essa análise e a partir, né, dos dados computacionais e desenvolvimento de metodologias computacionais. E aí, dentro disso, a gente tem o top-down e as ciências ômicas. O top-down, ele é um processo de análise de proteína, né, que fica dentro da análise de proteômica, que vai analisar a proteína íntegra, sem ser clivada, né, como a gente fala. E também pode ser de seus peptídeos. E isso vai ser muito importante dentro da proteômica, visto que a proteômica dá dados, né, muito específicos e complexos sobre essa interação proteína-proteína dentro das doenças complexas. E visto isso, né, dessa análise excessiva de dados e produção excessiva de dados, a gente teve a necessidade de ter a atuação da biologia dos sistemas com as ciências quantitativas. E o que são as ciências quantitativas? É a matemática e as ciências computacionais. E dentro disso, né, da matemática e das ciências computacionais, integrado à biologia dos sistemas, a gente teve a possibilidade de aplicar a teoria dos grafos para desenvolver as redes de interação gênica. Camila, a gente troca para esse microfone aqui. Porque está meio esquisito, né? Então, a gente teve a possibilidade da aplicação da teoria dos grafos para desenvolver as redes de interação gênica a partir dessa integração da biologia dos sistemas com as ciências computacionais. E a teoria dos grafos são os nós, né? Que a gente tem os nós, que são os genes, as arestas, que são as conexões, e os hubs, que são um nó com alta centralidade. E toda essa teoria vai utilizar o coeficiente de correlação de Pearson ou postos de Spearman, que são correlações de variância e interação gene-gene. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, explicando como é essa comparação. A gente tem o controle e a doença relacionada aos genes da doença genética, e complexa. E a gente vai ter a expressão gênica diferencial
desse grupo controle e das doenças complexas, e vai utilizar os coeficientes de variância, que é a correlação de Pearson, e aplicando isso dentro da rede de interação gênica, onde a gente tem os nós, a gente tem os hubs, né, que são de alta centralidade, o nó de alta centralidade, as arestas, que são a conectividade, né, a conexão desses nós, e os módulos. Aqui a gente tem a representação de uma rede de interação de coexpressão gênica, que é no estado saudável, no pré-doença e doença, no qual a Hanna vai falar um pouquinho para vocês depois também como vai funcionar esse processo. E os hubs, dentro desse processo, né, de rede de interação gênica, eles são muito importantes porque eles vão participar da estruturação das redes e com isso possuem maior relevância. Por quê? Os hubs, eles são muito importantes para a manutenção da evolução daquela rede gênica, do sistema biológico. Então, eles são muito importantes na avaliação do sistema e dentro da análise computacional. E dentro disso, a gente tem a hipótese da organização de redes biológicas, que fala que as doenças são a mudança de módulo, conectividade, da fisiopatologia daquela doença. E ainda relacionada à visualização de interação gênica e análise das propriedades topológicas, a gente tem a análise da organização de uma rede através da termodinâmica, uma perspectiva visando células tumorais e hubs. Como que os hubs entram nessa perspectiva? A termodinâmica ela vai ser avaliada na entropia. E as células tumorais estão relacionadas com o ganho de entropia global na rede de interação gênica, apesar dos genes estarem relacionados com a redução dessa entropia. E os hubs representam uma maior letalidade quando eles estão aumentados e quando eles estão expressos fora de escala. Então, eles estão relacionados quando em alta conectividade, relacionados a uma alta letalidade dessas doenças complexas. E dentro disso, dessa perspectiva, a gente tem a identificação de alvos terapêuticos em oncologia. Porque a identificação desses nós, como eles estão conectados, a sua modularidade, as suas conexões, e a remoção desses nós torna-se capaz, né, de identificar alvos terapêuticos para células tumorais que hoje a gente sabe que tem muita resistência aos quimioterápicos existentes atualmente. Bom, gente, prazer, eu sou a Rona, sou aluna do IFRJ Campus São Gonçalo, sou aluna do curso técnico em Química e faço parte do NUPES como iniciação científica e de mulher. E eu vou completar a Camila, como ela explicou para vocês, com o avanço das ciências ômicas, a integração genômica com a análise de redes tem sido um viés cada vez mais utilizado para desvendar mecanismos de doenças complexas. E aí, o estado de doença pode ser dividido em 3 etapas. O estado normal, com a rede com alta robustez e resistência. O estado de pré-doença, que é a transição do estado normal para o estado de doença, no qual a rede apresenta modificações topológicas na modularidade e na conectividade dos nós. E esse estado é um estado importante de identificação para intervenção com medicamentos, enfim, para não chegar ao estado de doença. Já no estado de doença, é quando a rede atinge a estabilidade novamente, com alta robustez e alta resistência. Porém, é um estado deteriorado, né? E difícil de voltar ao estado normal.
O Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP foi responsável pelos dados experimentais desse artigo, falando sobre a epilepsia do lobo temporal mesial, a LTM, e os mecanismos moleculares em gliomas e receptores de angiotensina 2, gliomas, né, tumores cerebrais. A epilepsia do lobo temporal mesial, LTM, é uma epilepsia refratária, no qual comete a maioria dos adultos hoje, e 1/3 desses pacientes são refratários, ou seja, resistentes a essas drogas antiepiléticas. O tratamento é cirúrgico, no qual a interferência no foco epilético do cérebro, no qual explantam o foco epilético para o estudo e fazem, né, através de textura e estudos sobre isso. Ao analisar no estudo, foi possível identificar fenótipos distintos da forma febril e afebril. Sendo assim, na febril, foi possível identificar perfil molecular específico na área CA3 hipocampal, contendo mecanismos patogênicos e compensatórios na plasticidade do genoma e das redes de interação gênica. Os mecanismos moleculares em gliomas e receptores de angiotensina 2. As redes associadas à angiotensina 2 representam hubs essenciais para a proliferação, migração e invasão celular. Sendo assim, células tumorais podem ser avaliadas através dessas análises de redes. Integração de dados de expressão gênica com dados de interação proteína-proteína e dados de regulação transcricionais por microRNAs tem auxiliado na identificação de alvos terapêuticos. O estudo traz para a gente um pouco sobre epigenética, né? E eu vou explicar um pouco para vocês epigenética e um pouco dos mecanismos epigenéticos. A epigenética são modificações funcionais do genoma que ocorrem sem alterar a sequência do DNA. Aí temos uma representação, né? E os mecanismos são modificações de histonas, metilação do DNA e microRNAs. A metilação do DNA é a adição de um grupo metil à região do carbono 5 da citosina e em dinucleotídeos CpG da guanina, através da metiltransferase. É relacionado com o silenciamento dos genes, ou seja, a diminuição da expressão. A acetilação de histonas é a inserção de grupos acetila nas histonas proteínas do DNA através de enzimas histonas acetiltransferase. A adição do grupamento muda a conformação do DNA e faz que algumas regiões gênicas sejam mais ativas. Ocorre também a metilação das histonas, mas eu expliquei a metilação já anteriormente. E os microRNAs, também conhecido como RNA de interferência, o microRNA atua na regulação gênica ao clivar o RNA mensageiro, reprimindo a tradução proteica. Esses mecanismos epigenéticos estão relacionados a mudanças celulares, como a resistência à quimioterapia e a progressão de tumores. Fatores ambientais e nutricionais podem interferir nas marcas epigenéticas. Essas modificações epigenéticas podem afetar a acessibilidade do DNA para a maquinária celular, responsável pela transcrição e tradução dos genes, controlando assim a expressão gênica de forma ampla, podendo regular a ativação ou inativação de vários genes ao mesmo tempo. Ele traz para a gente também, né, as condições maternas adversas durante a gravidez podem levar a alterações epigenéticas no feto e aumentar a predisposição a doenças metabólicas e cardiovasculares na vida adulta dessa pessoa. Ou seja, ele traz para a gente um pouco, a epigenética é um viés do RAT, né, que é a origem do desenvolvimento da saúde da doença, que busca lá no início da nossa vida um pouco para explicar
no nosso futuro, nossas predisposições e doenças. Em conclusão, compreender os mecanismos fundamentais por trás de doenças complexas e descobrir alvos moleculares novos desempenham um papel crucial no diagnóstico preciso, prognósticos confiáveis e tratamento eficaz nessas condições. A plasticidade do genoma tem a capacidade de responder ao estímulo do ambiente por meio de mecanismos epigenéticos. A plasticidade do genoma é como ele pode se rearranjar, né? Se a propriedade dinâmica desse genoma. E aí ele traz, né, que revelar mecanismos moleculares associados a doenças complexas leva a identificar padrões de evolução e transição de fase na origem e progressão das doenças complexas. Revelar novos alvos terapêuticos para o tratamento de doenças complexas. Aí leva ao nosso grupo de pesquisa a reposicionar fármacos e identificar, né, nas redes os focos. E é isso. Obrigada, gente. Computador trava aqui. Parabéns pela apresentação de vocês. Bom, vamos primeiro, né, o que o grupo tem a falar, depois eu vou para os meus comentários, né? Aqui, Karine, você passa aqui, por favor. Começa você. Primeiro, fazendo suas ponderações, seus comentários, aí vai ficando. De repente, vocês ficam só um pouquinho mais para lá. É até bom ficar longe daqui, porque eu estou vendo que quando você se aproxima, que dá uma microfonia. Vai lá. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, parabenizar pela apresentação. Vocês nos apresentaram muito bem, né? Cada um com suas peculiaridades, formando aqui uma aluna de ensino médio, né? A Neila como aluna de graduação. Então, acho que essa soma, né, da intelectualidade de cada um de vocês fizeram um excelente trabalho. Gostei muito, né, do slide, da apresentação, eu já tinha comentado isso com vocês. Acho que vocês seguiram o passo a passo, né, de forma correta, então vocês começaram falando a respeito do trabalho das medidas, depois falaram a respeito das informações do suporto, né, e chegaram na são inimigos. Minha única combinação a respeito da apresentação foi que eu senti uma falta da legenda de livro 2, né, que vocês deixaram ela, né, nos quadros saudável para a doença e o quadro da doença. Acho que seria a única coisa a falar. Eu cheguei a ler um artigo, eu tinha um artigo bem simples, porque ele traz aqueles conceitos, né, a respeito da biologia dos sistemas, da análise de rede, da análise que ocorre. A gente conhece os genes que estão diferencialmente expressos, seja eles infrarregulados ou suprarregulados, que estariam levando esse quadro de doença, né, se eles diferencialmente expressos, seja da doença, para que a partir do preparo possa se identificar, posicionar. Mas não necessariamente, né, um gene que está infrarregulado ou suprarregulado, ele está levando o suprarregulado da doença, né? De forma como homeostase, a gente pode ter genes que a sua rede ecológica seja regulada. Se você suprarregular esse gene, você pode estar levando a um quadro patológico. Biológico, seja ele, como vocês bem falaram, os bugs eles estão intimamente relacionados a essa situação. Você pode estar levando, né, a um quadro patológico. E aquele, como bem claro, né, ele participa, ele faz uma relação com diversos outros genes dentro dessa rede. E aí o hub, ou os hubs, né, eles podem ser modulados ou não. E aí por isso que a gente tem parâmetros topológicos de rede, né? Swing, gente, dentro dessa rede. E aí vocês explicaram antes, né, eles podem ser modulados, considerações. E é por isso que a gente tem parâmetros topológicos. Obrigada, Karine. Camila, Leolana, bom dia. Parabéns a vocês pela apresentação, pela cultura, pela influência, né, que vocês falam. A apresentação foi muito legal mesmo. Vocês fazem essa apresentação.
porque realmente é diferente, legal, né? É fácil a gente ver, chama atenção, né? A gente tem vontade de fazer as lives, né? Isso é importante, atenção. Em relação ao assunto, realmente um artigo assim, mas para quem tem idade, quem está estudando, sempre está crescendo, né? Então, para mim, está crescendo. Né? Eu pude entender um pouquinho melhor o que é biologia de rede, né? Vocês explicaram muito bem. Essa figura que está aí, por exemplo, agora na tela, é muito didática, né? Explicaram muito legal o que acontece no indivíduo saudável, né? Na doença. A Karine perguntou, falando da açúcar, da hipertensão. Mas para quem não é da área, que vai assistir, de repente a apresentação vai ter uma clareza melhor dessa questão da biologia de rede, de como isso é estudado, em relação ao câncer. Talvez seja dessa forma, e outra doença talvez seja de outra, mas é bacana a gente ter essa percepção que vocês passaram. Uma curiosidade que eu queria perguntar para vocês é sobre o último autor. Vocês falaram sobre o Átila e o último autor, que é o pesquisador principal. Vocês não falaram. De repente seria interessante falar de quem é o pesquisador, né? Se é o orientador dele, se é o pesquisador titular, enfim. Talvez fosse interessante citar. Eu fiquei diretamente do mesmo departamento, né, da USP, mas talvez fosse interessante complementar, dizer quem é o pesquisador principal do estudo, que tipo de estudos, outros, né, que se envolve, mas parabéns pela apresentação de vocês, e com certeza foi muito útil. Sei que foi para vocês, né, e para mim também foi muito útil. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, eu faço as palavras para a Karine do Felipe Asbins, que está organizado pela apresentação de vocês. E eu vi que vocês também procuraram seguir igual a gente fez nos seminários semanais, né? Começar falando sobre o autor, contextualizando um pouco sobre como o que vai vir no artigo, para fazer introdução, além da introdução do próprio artigo. E eu realmente também gostei muito dos slides. E aí, coisas e aí. Como todo mundo falou, já falou, cara, seria para melhorar. Eu acho que para você não precisa mais da que a primeira vez, na nossa primeira vez, a gente pudesse ver. Ainda mais a você não conhece, tudo não vai que vocês viram também. Eu estou levando esse site. E é isso, na verdade, uma simples, mas eu acho que introduz o assunto para quem não está analisado, sabe? Bem, eu devo ter na apresentação. Oi. O último dia, eu interessei falando de trabalhos também muito vocês saíram muito bem. Isso vai bem também. Eu queria parabenizar vocês, desenvolver o estudo, também gostei muito desses fatos. E é a primeira vez, né, quando eu escrevi vocês muito nervosa um pouco, mas vocês foram muito bem. Mesmo todo mundo que dá aquela apresentação, sabe disso, vocês desenvolveram muito bem, eu disse que eu pudesse melhorar as necessidades. Bom, meninas, parabéns pra caramba, vocês receberam, né? Mas fruto de parabéns. Então, vou fazer coro aí com a galera. Vocês foram muito bem em relação à apresentação layout. Eu já tinha tido o prazer de ver antes, eu tinha comentado com elas a respeito disso, até elas falaram de compartilhar comigo, porque realmente é bem bonito, né? Eu acho que junta a beleza com a funcionalidade, que é muito importante, a gente não pode esquecer de adunar beleza e funcionalidade, não temos a usar bonita, mas e aí, né? Então, quando adunam bem, é aquilo que nós somos da velha guarda, a gente usa PowerPoint, né? Eles que são da nova guarda, eles usam Canva, e aí é tudo, né, mirabolante. Eu já falei que eu tenho uma pinimba com o Canva no computador, eu uso um pouquinho no celular,
mas a gente vê que é uma ferramenta que se bem explorada, né, é muito útil, e se tem a versão paga, ainda é melhor. Né, tem mais recurso ainda. Então, acho que essa parte visual é importante e sempre ter cuidado, né? Botar a letra da figura para a gente saber de onde que veio, né? Mas foi tudo muito, muito bom. E eu acho que o primeiro comentário importante que a Karine fez, né? Até por ser a minha falar, em relação ao background de cada uma. Então, a gente está vendo duas pessoas em momentos distintos da vida acadêmica, mas que com o respectivo background deram conta do trabalho que tinham que dar, né? Eu acho que, aí já estendo o elogio não só para os demais, eu sou fã da FRJ, porque eu sou fã da FRJ, né? Para a minha casa também, assim, eu confio muito na capacidade da instituição de formar os jovens, né? Então, eu saí de lá, assim, sem ter noção, eu acho, a época, do meu grau de desenvolvimento. Eu achava que eu estava lá fazendo o que eu tinha que fazer, mas eu vi que a oportunidade que a gente tem lá dentro é maior do que a oportunidade que muitos jovens que fazem outras escolas têm. Então, isso já traz uma diferença, né? Na ocasião, não era... agora eu esqueci o nome, né? Essa prova que tem para as faculdades, que você faz com uma faculdade ao mesmo tempo. O Enem, não era isso, era vestibular, né? Para cada um. E eu fiz para a FRJ no campo. E passei para farmácia porque eu tinha lá sem fazer pré-vestibular. Então, assim, eu acho que mostra que apesar do foco ser formar técnicos, não é aquele técnico que não pensa. É um técnico que é capaz de pensar sobre aquilo que está sendo feito. Eu acho que é muito, muito importante, um diferencial incrível, porque a gente pensa que só vai ficar no livrinho. Mas se ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, dá uma coisa errada, de tudo. Então, a parte que está por detrás daquele método, ela é importante, ela é passada, isso ajuda no raciocínio. Todos que aqui estão, já recebi outros alunos de médio, colégio bons também, segundo e tal, e a boa ainda, né, também. Mas ela não teve a mesma oportunidade de você fazer uma atividade. Mas eu acho que desde sempre, né, vocês mostraram muito bons resultados. Então, o João e a Ana, que estão no Felipe, né? Foram elogiados pelo Felipe. No que tange ao projeto de pesquisa, assim como, né, não só a Karine, como eles também mais elogios para a Ana e para a Duda, né? Eu acho isso muito bom, e vocês estão agregando no que pesquisa, né? Está tendo uma troca efetivamente. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeita, tanto que, né, já pedi bolsa para receber mais pessoas do IFRJ. E até já devo demarcar com a Ana, que não vai se formar agora, né? Se ela quiser ficar mais um pouquinho, né? Ela vai ser muito bem-vinda, e a gente pode pensar em fazer uma coisa, né? Avançar mais um pouquinho. Então, acho que muito gratificante, por mais que vocês estejam nervosos, faz parte, todo mundo fica nervoso. Eu também, se for falar um pouco diferente, eu fico nervosa. Foi um evento lá no sábado que era, não tinha nem conteúdo, exatamente. Eu queria agradecer. E fiquei nervosa, né? E na hora você tem tanta coisa para falar, e nem tudo vem, mas enfim, né? Eu falei no dia também. É o que deu errado, não sei. E é isso que a gente tem que pensar para avançar. Então, a gente deixou muito bem na parte visual, na parte da apresentação, né? Se preocupar em seguir meio que uma rotina, né, da apresentação que a gente tem feito, que é falar sobre a revista, falar sobre o autor. É importante localizar o artigo no tempo e no espaço, porque ele pode estar trazendo uma informação muito recente, quente e tal, ou uma informação que é meio requentada, uma informação mais fria, mais passível de questionamento. Então, isso é sempre muito importante. E o grupo de pesquisa, para a gente ver, quem são referências, isso assim, na área que a gente está trabalhando, pessoas que podem ser possíveis parceiros, né? Então,
sendo o grupo brasileiro, talvez é mais fácil ainda da gente apresentar, é sempre importante a gente ter na cabeça nomes que possam, sendo o grupo brasileiro, talvez a gente trabalhar em conjunto em algum momento. Então, esse artigo, né, como foi falado, é um artigo, sim, como foi falado, é um artigo mais simples comparado aos porque é um artigo em português, e tem como preocupação, eu acho que situar o leitor essa nova perspectiva de estudo. E a gente cunhou uma ordem de apresentação justamente para isso, né? Então, daqui a pouco a Mariana vai fazer a apresentação delas, que vão falar de conceitos que, se você tivesse em casa da memória agora, as pessoas iriam acompanhar. De repente, a gente poder acompanhar mais um pouquinho, né? O Ana, Camila, Karine, mas por quê? A gente discute em alguns seminários, mas os demais não debruçarem sobre como os que foram mencionados. Então, situar tudo dentro do que se estuda, né? Na biologia dos sistemas, para se propor desenvolvimento de uma nova molécula ou reposicionar fármaco, é interessante, né? Então, comparar o que é a visão reduzimentista, o que é a visão holística, ou reposição, para quem já fez farmacologia, né, veio os princípios de farmacodinâmica, abrange o quê? Logo de início. Para um fármaco determinar a situação, ele precisa interagir com um receptor farmacológico, né? Então, uma macromolécula, normalmente natureza proteica, para que haja um efeito farmacológico na decorrência dessa interação. Então, é como se o fármaco fosse uma palavra prática, ele teria que acertar para cada histologia, né? Para não for possível. E a visão holística, ela amplia determinada perspectiva e precisa atingir uma molécula, mas eu posso, né? Proteínas. E a visão holística, ela amplia um conjunto de proteínas que eu identifico uma proteína específica. Mas eu posso, né? Vamos lá. De proteína. E aí a gente vai ver um pouquinho melhor, vai passar um pouquinho melhor essa questão. E aí a gente já tem ideia do que seria visão reducionista versus a visão mais holística. Então, acho que segue alguns conceitos básicos, o que são nós, o que são nós. A biologia dos sistemas, ela remete ao conceito do interatom, que são as interações pessoais que existem dentro de uma célula. Então, você tem lá genes, RNAs, proteínas. Então, proteínas, da biologia celular é importante para saber como é que é esse link. Então, a informação do que vai ser produzida está onde? Aí no DNA. Né? Mas você tem um processo. Entre a informação simplesmente está ali e ela se manifestar. Né? Então, o que acontece para a manifestação desse genoma? O que tem que acontecer para esse fenômeno seja visível? Porque a sua doença ela pode estar relacionada a algum ponto dessa cascata. Tem alguma mutação? Tem algum problema no gene? Tem um mecanismo epigenético, mutilação do DNA, né? Isso repercutiu no fenótipo da proteína. Então, a gente tem as ciências ômicas permitindo o estudo dessas moléculas para a gente poder identificar onde está o problema. Então, dentro do interatoma, nesse conceito de biologia dos sistemas, você tem como que essas moléculas interagem fisiologicamente para poder entender na doença o que está errado. Então, eu vou ter um gene diferentemente expresso em relação ao padrão normal. Então, eu posso ter um gene que vai estar regulado em relação ao normal. Eu posso ter um gene super regulado em relação ao padrão normal. E essa hiperregulação está caracterizando aquela doença, configurarem a assinatura dessa doença. Então, dentro do interatoma, a gente pode tentar analisar essa hiperregulação
para identificar quais seriam as moléculas relevantes para que o fármaco, né, os fármacos possam modular e a gente ter uma perturbação agora no sentido de tratar aquela doença. Então, não só a doença pode ser entendida como uma perturbação, como o fármaco. Mas o fármaco é uma perturbação no sentido de fazer a transição agora daquele estado de doença novamente para o estado de saúde. A rede está com parte dessa resistência, né? E aí é mais fácil de perturbações externas intervirem. É que ele traz aí nesse artigo, né? Então, é bem interessante. Mas como analisar essa rede? Porque a gente precisa também de uma sistemática. É isso que traz a confiabilidade da ciência sistemática, a reprodutibilidade. Então, a gente tem esse conceito do teratoma, da biologia dos sistemas, e junto à matemática, ele é comum multidisciplinar, né? Tentar analisar essa rede através da biologia gráfica. Existem vários algoritmos para que você consiga, de repente, identificar nós, ou o conjunto de nós, que sejam protagonistas nessa rede. Então, uma maneira de analisar um algoritmo vai levar a um hub. E aí, como vocês falaram, né, um hub que é um nó altamente conectado. Então, a gente viu muitos artigos que tentam identificar o alvo, identificando um ou mais hubs. Mas a gente já viu outros artigos que vão fazer outras análises topológicas dessa rede e para identificar um módulo. Então, não uma entidade biológica em específico que seja altamente conectada, mas um subconjunto de entidades biológicas que, ao estarem alteradas, né, elas vão configurar a assinatura dessa doença. E aí você tem vários algoritmos que vão levar à identificação de diferentes módulos. E o que a gente já discutiu anteriormente também em seminários recentes? Que, dependendo do método de análise que você escolha, você não necessariamente pode identificar os mesmos protagonistas. Então, talvez uma lição aprendida de seminários anteriores é que vale a pena a gente analisar de diferentes formas e ver o que é comum. Porque o que for comum, enquanto protagonista, depois de diferentes análises, dentro da nossa modelagem, vai ter chance de ser realmente uma entidade biológica relevante naquela doença. Vai trazer mais confiança para que outras pessoas usem as informações que a gente vai estar gerando para seguirem com aqueles estudos. Né? Então, a gente já falou aí da premissa, da análise topológica da rede, epigenética, a questão dos conceitos de biologia molecular, né, dos DEGs. Ali fala da correlação de Pearson e de Spearman, que é uma maneira, né, de tentar também entender o que está acontecendo, né, comparando aí a rede saudável, a doença, e a questão da plasticidade do desenvolvimento. Porque eu não sei se é do conhecimento de todos, né, mas antes da gente enveredar completamente para essa parte da biologia do sistema, do reposicionamento cíclico, o carro-chefe do nosso grupo de pesquisa era a plasticidade do desenvolvimento. Então, tinha-se projetos associados à farmacoepidemiologia, à farmacologia clínica, como foi o caso do projeto associado ao Felipe, mas a grande maioria dos alunos, a farmacologia clínica, que foi o caso do mestrado e doutorado sobre medicação, foi sobre essa área de plasticidade. A gente trabalhava com experimentação animal. Então, a gente fazia intervenção. Caso o nosso modelo era rato, no rato durante a nosso modelo durante a gestação, que é o período crítico, durante a gestação, que é o desenvolvimento, a gente fazia intervenção durante a lactação e acompanhava esse animal em diferentes momentos da vida para ver como que esse animal estava.
Então, a Karine trabalhou com hiperglicemia neonatal, a leptina no animal nos 10 primeiros dias de lactação, a leptina que é uma proteína produzida especialmente pelos adipócitos, produzida no sistema nervoso central, e está muito associado, né, esse sistema nervoso central, metabolismo de lipídios, a questão também da lipídios, a questão também da... Isso baseado em leptinemia neonatal, aumentava o risco cardiovascular. Então, o trabalho dela veio na sequência do trabalho de uma outra moça que fez mestrado, doutorado, que foi Emiliana. Então, a Emiliana trabalhou com esse modelo em animais machos, e a Karine tentando já investigar também outro ponto que é muito importante para nós, que é do dimorfismo sexual na sequência, para fazer um link com a medicina outra moça, né? Já falou de diferenças de doenças entre homens e mulheres. Então, ela trabalhando com o modelo animal, ela iria discutir fundamentalmente as questões biológicas, não ia abranger as questões sociais, e as questões biológicas que também são importantes, as questões também são importantes. Já o Ives, ele trabalhou com o modelo de nutrição materna, calórica materna, as questões durante a lactação, o impacto já sobre os filhotes. Então, será que se a mãe fizer uma dieta durante a lactação, visando emagrecer para voltar antes da gestação, será que isso tem um impacto na saúde da criança? Em algum momento, ele pensa, né? A qualidade infantil, às vezes, os desdobramentos vai até a vida da pessoa, né? Então, tudo isso, todo esse pensamento começou a uma chamada fome holandesa, na Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve muitas mães, né, grávidas, fome, né? E se viu depois de um tempo comum, né? De doenças cardiovasculares, então a origem, né, dessa linha de pesquisa dessa área de estudo foi a morte, né, grávida na Segunda Guerra Mundial. Então a gente teve outros modelos, né, falando de desmame precoce. Então ela recomenda 6 meses de aleitamento exclusivo. Será que se você deixar de amamentar o seu filho por 3, 4 meses, por conta da necessidade, por exemplo, do retorno ao trabalho, isso tem impacto em longo prazo para a saúde? Por conta da necessidade daquela criança? Então, trabalhamos com diversos programas nesse sentido, né? Também sobre nutrição durante a lactação, o filhote em si, e analisando, né, esse filhote da vida, não somente em nível funcional, botando o animalzinho para correr na esteira, vendo o ecocardiograma dele, vendo o cardiograma, vendo como estava a atividade cardíaca, vendo como estava fazendo uma análise molecular. Então, não todas as proteínas que existem na célula cardíaca, né, porque não existe braço nem dinheiro, mas, de acordo com a hipótese que a gente cunhou, né, de que esse tipo de intervenção poderia prejudicar a função cardíaca, ou a contratividade cardíaca, que proteínas seriam interessantes para investigar dentro desse contexto. Para fazer essa conexão entre a questão molecular, né, a visão molecular, com a visão funcional. Então, na ocasião, não tinha nada a ver com biologia de sistemas, rede, hubs, né, visão molecular, mas o nosso próprio trabalho, uma vez que a gente identificasse que a bomba de cálcio, plasmático estava mais ou menos um determinado modelo de intervenção, outras pessoas futuramente poderiam pegar a nossa informação e tentar ver o modelo de restrição energética durante a lactação. Bomba de cálcio está diminuindo, pode botar essa TPA está aumentada. Fica essa rede baseada nos dados gerados da Karine, Cristiane. E aí, será que eu posso identificar que module essa rede a ponto de melhorar a produtividade desse indivíduo e foi submetido a uma restrição energética durante a lactação? Então, o que a gente vê é que na ciência tudo está conectado, né? Só que a gente vai ter uma perspectiva
de estudo. Então, muito interessante também essa oportunidade de trazer insights sobre outras pesquisas que a gente fez anteriormente. E até para sossegar o coração da saída, então a gente não precisa deixar tudo para trás, né, completamente. A gente pode fazer conexão entre esses grupos e não só estudar Covid, não só estudar o HIV, mas estudar outras condições, inclusive relacionadas, né, a carências em fases judiciais. Então, a gente tem um gigante para investigar, utilizando essa ótica de estudo. Então, Natan, Sara, Tamires, Camila, Mari, uma graduação que tem interesse, por exemplo, de fazer pós-graduação. A gente tem 3 áreas aí possíveis, né, que a gente já está trabalhando, que é a da farmacologia clínica, a da epidemiologia e do reposicionamento de fármacos. E uma vez que tem interesse em fazer pós-graduação, identificar o que faz o meu coração bater mais rápido. Uma vez que o que é que eu gosto mais? Né? Para a gente pensar o que um projeto dentro do coração tão rápido. Dentro que eu gosto de pensar. Assim, na minha visão, o que é mais. Veja, o que é mais fácil significa fácil. O que é mais fácil significa fácil. Assim, o que é mais fácil considerando questão de recurso e tal, né? A meu ver, dessa parte de modelagem em si. Porque a parte do filme, por exemplo, a gente tem um estudo retrospectivo que não é custoso, a análise vai lá, mas tem uma fase positiva que requer investimento e que é complexo, né? Que para analisar, né, o DNA mondrial, então num cenário de carência, que é o que a pesquisa brasileira vive, apesar de já ter dado um gás aí com essa mudança de governo, já não está tão crítico como estava antes, mas a gente tem aporte de bolsa, né? Aporte de recursos efetivamente já é outra coisa. Então, acho que os limites dos estudos na biologia dos sistemas são muito mais amplos, né? E aí, identificar uma coisa que tem interesse. A Holanda já comentou, por exemplo, que tem uma curiosidade em relação ao autismo. Aí, temos aí, né, mapeamento molecular em relação ao autismo. Tem diferentes tipos de autismo. Será que isso também molecularmente se diferencia? Ou não? A gente pensa também que vai tratar uma coisa exatamente como as outras. Então, tem um universo enorme a ser explorado. Cara comentou sobre o interesse em conhecer melhor a dipirona. Uma lacuna científica importante, né? Por quê? Porque como a dipirona ela não é utilizada nos Estados Unidos, não tem tantos dados sendo gerados a respeito da dipirona como tem de outras moléculas. Mas será que o que está disponível aí, a gente consegue fazer uma expansão da rede, a partir do que você conhece, para identificar coisas que ninguém nunca falou antes? Então, fica aí, né, o campo da sereia, para vocês pensarem, né, o que vocês têm curiosidade e que a gente possa pensar, porque nesse primeiro momento, a Karine teve uma força-tarefa, né, com a Duda, com a Tamires, com a Mari, a Alana chegando um pouquinho depois, né, e conseguindo ajudar de uma maneira mais expressiva nessa força-tarefa o Ives, a Camila, que ainda está se aproximando nesse sentido, mas na minha visão, daqui a pouquinho a gente vai poder ter meio que um projetinho para cada um, né? Ou para uma dupla, e já tendo, né? A Camila está no 5º período, então o que ela pode desenvolver até ela se formar? Bastante coisa, né? De repente tem artigo científico já publicado, quando está na pós-graduação. Então talvez seja uma linha de pesquisa que permita uma recompensa mais rápida. Talvez, né? Talvez. E aí, dentro dessa área acadêmica,
temos várias métricas, mas uma que o tempo vai, o tempo vem e não muda, continua muito importante, é a questão da produção científica. Então, é algo que eu fico falando muito com o Felipe, com a Karine, com o Ives, com a Flávia, com a Camila. E aí, assim, a gente tem também uma heterogeneidade dentro desse grupo, né? Porque tanto o Felipe, quanto a Camila Moreira, quanto a Flávia, já estão com um lugar no mercado. Então, o Felipe é funcionário público, a Flávia também, né? Então, ter um mestrado, ter um doutorado, agrega em conhecimento, agrega em salário, porque tem a questão do título, mas é um momento diferente da Karine, do Ives, que não tem ainda um lugar assim para dizer dele, né? De longo prazo. E ambos manifestaram um anseio de seguir a vida acadêmica. E aí eu mando muito real, gente. Essa área, quem enveredar nessa área, precisa ter publicação. Não é a gente estimular a competitividade, pela competitividade e vamos botar o pezinho ali para o colega pensar. Não é isso, né? Todo mundo está aí no seu corre. Tem que focar no seu corre. Porque todo mundo, assim, o Ives, em algum momento, e a Karine pode disputar uma vaga no concurso? Podem, eles são do mesmo pesquisa. Assim como a Karine pode disputar uma vaga com outra pessoa que se merece do prêmio da ciências cardiovasculares ou de outro programa. Então, assim, a gente tem vários, no concurso, tem várias etapas, né? A prova de conhecimento, que obviamente a pessoa precisa, ter a prova didática, mas vai lá na questão da produção. Quantos artigos você tem? Quantos são no extrato? Qual é a pontuação? Então, a Karine já terminou recentemente uma coisa que ela seguiu isso, né? E isso reflete na carreira acadêmica direto. Eu vou pedir um fomento. Tem uns que eu ganho, tem uns que eu ganho. Tem uns fomentos que bolsa de produtividade do CNPq. É uma concorrência o Brasil inteiro. Vários doutores, vários centros. Então, se eu não melhorar minha produção científica, qual é o nível de competitividade com os meus pares? Então, eu tenho que ter ciência disso, e se eu sei que isso é importante, eu tenho que correr atrás. Mas a gente não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, as atividades do grupo de pesquisa são importantes porque cada um é uma peça importante dentro dessa pesquisa são importantes. Cada um tem a sua função. Se eu tiver que fazer a função da Camila, a coisa não vai operar da maneira né? Se a Camila tiver que fazer algo que é da minha função. Então, cada peça é uma função, não é? A gente pode fazer uma comparação com aquilo ali. A doença está associada, por exemplo, o quê? Falta um nó daquela rede que conecta todo mundo. Então, eu posso ser considerado um hub. Se eu não tiver, como é que vai ser? Né? Será que aquele sistema vai operar da melhor maneira possível? Pode até operar, porque, de repente, ninguém é insubstituível. Mas talvez não seja da maneira otimizada. Assim como, de repente, dentro dessa perspectiva, vocês não são exatamente um hub, mas com certeza vão desestabilizar aquela rede se estiver faltando. Então, o grupo de pesquisa ele precisa estar alinhado em relação a exatamente hubs. Então, por isso que a gente tem também toda uma flexibilidade para muitas coisas, mas outras coisas são meio que negociáveis, né? Então, a gente tem entregas. A gente não precisa trabalhar na mesma lógica que a gente trabalhava antes, né? De ter que estar todo mundo, todo dia lá no laboratório, época de Natal, Ano Novo, porque tinha animaizinhos que dependiam da gente. E eles precisavam ser analisados em tipos específicos. A gente não trabalha mais com essa realidade, dá uma liberdade bem maior. Mas, ainda assim, a gente tem entregas. Porque o tempo vai passando. O tempo passa. E aí, quando a gente vê, passa 6 meses.
E aí parece que não, né? Mas tem meses que você deixou de produzir um artigo, daqui a pouco está vindo um edital aí. Se você tivesse produzido um artigo, pelo menos naqueles 6 meses, será que a sua competitividade ao final não estava melhor? Então, assim, é sermos cegos e colocarmos o trabalho acima de tudo e qualquer coisa, porque a gente sabe que tem coisas que são mais importantes, né? Mas a gente tem que criar as caixinhas, porque também temos que tentar, na medida do possível, seguir aquele plano, para a gente conseguir ter a recompensa ao final. Então, acho que a gente tem um grupo muito bom, eu fico muito feliz com o grupo, da maneira que ele está construído no momento. Fico já com meu coração pesaroso, vendo que alguns meninos vão terminar aí, né, essa fase, né? Porque mesmo com pouco tempo a gente conseguiu construir alguma coisa junto. E acho que isso só mostra que a gente está no caminho correto, né? Então, fiquei muito feliz aí com a apresentação de vocês, assim, ver que essa estrutura, ela funciona, porque a Camila trabalhou todo esse primeiro semestre de modo remoto. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, né? E vocês já trabalharam em conjunto, assim como o Rana começou a trabalhar com a Maria sem encontrar tanto por aqui, né? Então a gente também é capaz de fazer acontecer quando a gente tem interesse, quando a gente tem motivação, né? Então agora a perspectiva ainda é melhor, com a Camila vindo aqui para Niterói, né? Perto, então a gente vai ter um potencial de produzir ainda mais. Mas sem maiores delongas, meninas, mais uma vez, parabéns. Agora vocês podem respirar aliviados, né? Que a gente vai fazer um intervalinho até para dar tempo da Mari chegar, né? Que a apresentação que vem na sequência é da Tamires e da Mari. E aí a gente faz o lanchinho e na volta a gente também já vê a questão do post, das férias, porque no início do semestre a gente já alinhou alguma coisa, mas acho que cabe a gente reforçar, porque não teve nenhum plano alterado. Bom, mas então é isso. Vou parar aqui a gravação. A tendência agora é ficar mais tranquilo, porque tudo a questão técnica, a princípio, que poderia dar errado,